Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Vamos fechar os nossos olhos um instante para entregarmos este momento da pregação. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença nos colocamos. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, e tomamos a decisão de estarmos juntos neste momento. Nós, aqui no santuário, tantos nos acompanhando de casa. Dá-nos a graça, Senhor, de compreendermos a tua palavra. Dá-nos a plenitude do Espírito, com o dom do entendimento, para que não achemos a palavra apenas bonita ou bem explicada, mas que possamos colocá-la em prática, que esta palavra se torne vida dentro da minha vida. Fala-nos ao coração esta manhã, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos escutar e não o que queremos ouvir. Que a tua palavra nos tire da zona de conforto e possa configurar a nossa vida a Cristo Jesus, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Nós, hoje no Salmo 114, que é o Salmo desta Santa Missa, o refrão foi: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Vamos repetir? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. O que significa andar na presença de Deus?
é andar nos caminhos de Deus, andar nas propostas de Deus, conhecer a palavra de Deus. Não dá mais, meus irmãos, eu já falei isso aqui inúmeras vezes, não dá mais para nós vivermos uma vida de cristãos meia boca, um meio cristão. Não existe um meio cristão. E quanto é que o nosso coração se enche de conhecimento, de sabedoria e de vida que vem da palavra, quando eu tomo esta decisão de andar na presença dele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, andarei junto a ele na terra dos vivos. O que significa terra dos vivos? É onde nós precisamos dar o nosso testemunho. Porque você ser um cristão convicto no cemitério não tem nada mais fácil. Ninguém incomoda, ninguém fala, ninguém contesta. Ali, não, é na terra dos vivos. Enquanto trabalhamos, enquanto estudamos, enquanto temos que dar o nosso testemunho. Então é uma decisão pessoal. Isso não é uma decisão da igreja, não é uma decisão do padre, é você, é sua decisão. Eu quero andar na terra dos vivos, eu quero andar com ele, eu quero andar junto dele, eu quero que os meus caminhos sejam os caminhos que ele me aponta. Eu fico muito triste quando vejo tantas pessoas perdidas no mar da vida e não sabem usar a bússola espiritual. Os bons marinheiros, hoje claro, tem tantos outros equipamentos, mas não descartam a bússola, porque ela sempre aponta para o norte. O nosso norte é Jesus. Quando nós conhecemos a sua palavra, nós sabemos como caminhar, nós sabemos aonde chegar, nós sabemos o que ele quer de nós. O que acontece na vida de muitas pessoas, as pessoas vivem desnorteadas. A gente até usa a palavra, a pessoa vive desnorteada. O que é uma pessoa desnorteada? Ela perdeu o norte. E quando perde o norte é Cristo, o norte é a nossa fé, fica um barco à deriva. O que é um barco à deriva? Ele não sabe para onde está indo, ele está à deriva. Vamos ver aonde a gente vai chegar. Geralmente não é num porto seguro. Geralmente o barco à deriva, ele não tem um final que todos nós desejamos para a nossa vida, para a vida da nossa família e os nossos. Então é preciso conhecer a Cristo para que ele possa apontar qual é, me coloque nessa câmera por favor, qual é o caminho que eu devo seguir, qual é o porto que eu devo chegar, qual é o meu alvo, onde o Senhor deseja. Isso vem de onde? Não tem outro caminho. Vem da leitura da palavra e da oração pessoal. São duas espiritualidades centrais. Tem tantas espiritualidades a igreja, não tem problema. Tudo que é espiritualidade católica, nós podemos praticá-la. Umas pessoas praticam umas, outras praticam outras, não tem problema. O que é da igreja é bom. Mas há duas centrais que todos deveriam praticar: a espiritualidade bíblica e a espiritualidade litúrgica. Nenhuma outra suplanta essas duas, nenhuma outra. Estas são as principais. Espiritualidade bíblica, conhecer a palavra, aprofundar no texto, aprender com Jesus. Espiritualidade litúrgica, celebrar o que nós estamos aqui realizando. Há certos grupos na igreja problemáticos, que se reúnem para tudo, mas eles não se reúnem para ler Bíblia e não se reúnem na missa. Eles ficam reunindo. Tem lugares, também o padre não toma atitude nenhuma, né? Tem lugares que grupos de jovens é no horário da missa. Tem lugares que a catequese é no horário da missa. Tem lugares que o grupo de oração é no horário da missa. Rezam, louvam, balançam braço, mas não vão à Eucaristia. Isso é um problema sério e que nós deveríamos ter uma atenção nisso aí. E tudo é muito bom, mas quando agrega a espiritualidade bíblica,
e a espiritualidade litúrgica. A Bíblia equivale à espiritualidade catequética. Então nós precisamos conhecer a palavra e conhecer, através dela, o mistério do Cristo no altar. Dito isso, você vai entender o Evangelho. Jesus, ele está caminhando com seus discípulos. No caminho, ele perguntou aos discípulos, olha que bonito isso aqui. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou aos discípulos, para que caminho que é este? É o Salmo 114, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. É neste caminho que Deus conversa, é neste caminho que Deus está, é neste caminho que Deus orienta. E nós sabemos os nossos caminhos. Há dia que o nosso caminho é muito bom, é caminho de alegria, é caminho de saúde, é caminho de promoção na empresa, é caminho de casamento, é caminho de um filho novo, uma criança, é caminho de reformar a casa, é caminho de trocar o carro, tudo bem. Mas haverão caminhos de doença, haverão caminhos de morte, haverão caminhos de lágrimas. Importante é que neste caminho Deus caminhe com você, para que você não pare, para que você não volte, para que você não desista. Quando fala de caminho, João é conhecido como o Evangelho do caminho. Jesus, ele está caminhando para Jerusalém, para morrer, para ressuscitar, para nos salvar. Este caminho que Marcos coloca no capítulo 8, é o caminho da cruz, é o caminho de entregar a vida, é o caminho do sacrifício, e é no caminho que Jesus vai conversando com aqueles que são dele. Leiam lá, nós conhecemos o texto, os discípulos de Emaús, no dia da ressurreição, 2 saíram de Jerusalém, indo lá para Emaús, cabisbaixos, tristes, reclamões. Jesus passa a caminhar com eles. Olha que bonito. Nós somos chamados a caminhar com Cristo e Ele quer caminhar conosco. Ele se aproxima e com humildade pergunta: o que vocês estão conversando pelo caminho? É o único forasteiro, está sabendo o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Não, o que fizeram com Jesus? Ele que era um profeta, fez milagre, pregou, eles acabaram matando o cara, agora já é o 3º dia, umas mulheres falaram que viram, nós não vimos, uma reclamação sem fim. Jesus escuta, só que eles têm uma atitude que muitos de nós não temos. Nós gostamos de falar com Deus, mas poucas pessoas ouvem a Deus, e por isso não rezam mais. Uma oração que é monólogo, ela não tem fruto. Imagina se você tem um amigo, uma esposa, alguém que frequenta a sua vida, que a pessoa nunca, ela te ouve, ela só fala. Ela fala, depois ela vai embora. Fala, mas peraí, essa pessoa não escuta ninguém, não conversa. Oração não é isso. Oração é diálogo. Oração é falar com Deus. Oração é ouvir a Deus. Então nos discípulos de Emaús, eles têm uma qualidade, apesar de terem saído da terra santa, lá de Jerusalém. Eles falam, mas eles têm a capacidade de ouvir. E Jesus começa a formá-los na palavra. Olha aí, espiritualidade bíblica. Jesus vai pregando para eles, passando por Moisés, pelos profetas, mostrando que o Cristo deveria de sofrer, mas que ele deveria de ressuscitar também. Depois da palavra pregada, eles chegando lá em Emaús, eles vão dizer: fica conosco, não vai embora não, a noite está chegando, da tarde. Jesus entra. Na hora da ceia, Jesus pega o pão e parte na presença deles. Eles reconhecem que é o Senhor. O que está acontecendo ali? Espiritualidade litúrgica. É o que eu estou falando, são as duas principais. Jesus, para converter os discípulos de Emaús, para que eles voltassem com fé, voltassem glorificando, voltassem alegres para Jerusalém, ele só aplicou a palavra e a Eucaristia. Ele pregou para eles e ele celebrou com eles a Eucaristia, partindo o pão.
São as duas espiritualidades que nos sustentam no caminho. Como que eu caminho com Deus? Como que eu sinto que Deus caminha comigo? Lendo a palavra e participando da Santa Missa. Lendo a palavra e participando da igreja. São essas duas espiritualidades que vão nos preenchendo. Mas lendo a palavra no método da Lectio Divina, a leitura, a meditação, a oração, a contemplação, participando da missa assiduamente, como adoradores e não como turistas. Aqui não é uma cidade turística, mas pega uma cidade bem turística e pergunte aos moradores da cidade qual é a diferença do morador e do turista, principalmente nas cidades europeias, também na Terra Santa. Eles vão responder claramente: o turista, ele vem ver, ele não se compromete, ele tira foto, ele leva lembrança, mas ele não está preocupado com aquilo, ele quer conhecer e vai embora. O morador não, aqui é a nossa casa, aqui é o nosso povo, o que as pessoas vêm visitar é nosso, então eu cuido. Você não pode ser um turista na igreja, você não pode visitar Jesus, você precisa ser um peregrino. A diferença do turista e do peregrino é que o turista está olhando a chegada, o peregrino está vivendo o caminho. Nós não somos turistas nesta terra, nós somos peregrinos, porque o nosso caminho é compartilhado com Deus. E neste caminho que nós estamos com Ele, Ele pergunta sobre os outros e sobre nós. O que as pessoas falam de mim? Quem é Jesus para os outros? A resposta não é difícil. Leia a super interessante. Tem definições lá de Jesus de tudo quanto é modo. Ouça os artistas, escritores, as pessoas badaladas falando de Jesus. É um fora atrás do outro. Quer dizer, opiniões tem demais. Gente falando de Cristo tem demais. E muitos cristos criados à imagem deles. Não é o Cristo bíblico, não. Eles criaram Cristo à sua imagem e semelhança. É o Cristo Love. É o Cristo, ursinhos carinhosos. Só que o que os outros falam não determinam os que estão no caminho. Uma coisa é aqueles que estão fora do caminho. Outros é aqueles que estão no caminho. E Jesus pergunta: quem os outros dizem que eu sou? Os outros dizem que é João Batista, que é Elias, que é um dos profetas. São personalidades bíblicas, pessoas importantes. Então aqui já vê que Jesus não é uma pessoa normal igual às outras, ele se destacava. Só que aqui a opinião que eles têm de Jesus é uma opinião periférica, é uma opinião que ouviu dizer, mas que não está com ele no caminho. Uma coisa é você perguntar assim: quem é fulano de tal? Ué, eles dizem que é isso, isso e isso. Outra coisa é perguntar para você, alguém que você convive, que você vai na casa, que você senta à mesa, que você tem uma amizade profunda. Você não vai dar definições periféricas, você conhece o coração da pessoa. Então Jesus não está muito preocupado com opiniões daqueles que não o conhecem, daqueles que não estão no caminho, mas daqueles que caminham com ele. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Uma coisa é perguntar para quem que não vai à igreja, perguntar para um à toa, perguntar para um crítico, perguntar para um relaxado espiritualmente: quem é Jesus para você? Mas você vai dar a opinião dela ali. Outra coisa é perguntar para você, para mim, que estamos no caminho com Ele: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus na sua vida? E não basta repetir o que Pedro disse. É preciso ter a experiência, é preciso estar com Ele, tê-lo não como uma figura histórica, mas como uma pessoa de relacionamento, de oração, de conhecer Jesus como você conhece alguém. É alguém que entra em relacionamento com você. Padre, eu queria tanto conhecer Jesus assim. Eu ouço o senhor pregando sobre Jesus,
Eu sinto que... Mas eu conheço de o que eu ouvi falar. Mas assim, conhecê-lo como uma pessoa mesmo, como é que se faz? Os dois caminhos são esses. Primeiro é a leitura bíblica. Eu vou pegar o final de semana e nas 3 missas farei isso, ensinando vocês a Léxio Divina. Como que se lê a Bíblia numa leitura orante, para você entrar no texto com tudo aquilo que o texto tem para oferecer a você, sem exegese, sem hermenêutica, uma leitura orante, para conhecer o Cristo. Na celebração da missa, celebrar a Eucaristia devotamente, ir à igreja para rezar de verdade, ir à igreja para adorar o Senhor de verdade. Senão a pessoa fica voando. Não vocês não. Tem gente que fica voando, fica conversando, fica olhando a estrutura da igreja. Não ouve homilia, não ouve evangelho. Está consagrando, a pessoa tá de pé, nem olha para a Eucaristia, está dando bênção, ela está atendendo o celular. Quer dizer, não tem intimidade. Não tem intimidade. Intimidade com Cristo é algo centrado. E Ele vai perguntar para nós: quem sou eu? Padre Christian, na sua vida, quem sou eu? Ele olha para você e pergunta: quem sou eu para você? E a resposta não pode ser colada. No tempo de escola tem a cola. Você anota no papelzinho a resposta certa, a professora faz a pergunta, aí a pessoa fica assim. O colega: você está lendo aí? Ó, cara, não estou entendendo minha letra. Eu vi tão pequeno, nem estou assim. Você é um otário mesmo, cara. Professor, vocês estão conversando aí. Prova é silêncio. Não, eu estou rezando, professor. Está rezando alto, viu? Reza mais baixo aí. Igual o menino que escreveu na carteira, né? Escreveu as respostas. Vocês lembram naquelas carteiras que escreviam? Eu não escrevi não, mas meus colegas escreviam. Escrevia as respostas assim, ó. Aí você tinha que pegar a sombra da janela. Você lembra? Porque senão não vê não, tem que pôr. Tanto que eles mudaram as carteiras por causa disso. Aí a gente escrevia com a letra mais ruim, né? Aí descobria, vem cá, fulano de tal, vai para a diretoria. Você está colando, está tudo escrito aqui, ó. O que está escrito aí? Professora, só eu e Deus que sabemos. É? Engraçadinho. Então vai para a secretaria. Aí a diretora põe o cara no lugar, fala: agora vamos lá, me mostra aí. E diretor, agora o negócio danou-se, viu? O que aconteceu? Antes eu e Deus sabia, agora só Deus. Não tô, nem eu estou entendendo. Não vale a cola, né, gente? Para espiritualidade pode ter cola, não. Quem sou eu para você? Tu és o Messias. Ele falou: tá bom, você colou bem de Pedro, agora dá a sua resposta. Claro, Pedro responde aqui num cenário judaico, né? Quem é Jesus? É o Cristo, Cristós, é o Messias, é o Filho de Deus. Mas na nossa intimidade, quem é Jesus? Será, meus irmãos, que nós podemos responder assim: Jesus é o meu amigo. Olhe os seus melhores amigos e veja se o seu relacionamento com Jesus é um relacionamento de amizade. E amizade no sentido profundo da palavra. Jesus é alguém que eu ouço falar ou alguém que caminha comigo e eu caminho com ele? Jesus é aquele que me direciona, eu vivo sobre a sua moção, eu deixo o Espírito agir em mim a partir de Cristo dado pelo Pai. Quem dizem que sou eu? E quem sou eu para você? Quem sou eu para você? Pedro, ele responde e Jesus muda o assunto. Olha que interessante. Saber quem Cristo é não é uma definição labial, é uma resposta de vida. É a mesma coisa de você perguntar para alguém. Claro, a pergunta aqui está errada no que eu vou dizer. O certo é a vida e a resposta que não é perguntada. Mas aqui no caso a pergunta foi feita. Mas na nossa vida não existe isso. Você chegar para alguém e perguntar assim: você é meu amigo? Você é meu melhor amigo? Não, você perguntou, já não é. Você sabe que não é. Na vida nossa funciona o contrário.
A pessoa vai mostrando que é seu amigo, vai mostrando que é sua amiga, você vai tendo convivência com essa pessoa, e sem você perguntar, quem sou eu para você? A pessoa está respondendo com a própria vida. Então não há uma pergunta. É igual o casal apaixonado, quando um vira para o outro e pergunta assim: amor, você me ama? Amo. Mas ama mesmo? Amo. Você me ama até onde? Até o fundo do meu coração. Engana que eu gosto. Se já perguntou, é porque não está funcionando o negócio. Quando você sente a resposta na vida, não é necessário a promessa na boca. E o que acontece hoje é o contrário. Acontece a promessa na boca, mas não tem existido a resposta na vida. Quando Jesus pergunta, quem sou eu? Essa resposta tem que ser levada para a vida. Não é uma resposta labial, é uma resposta do coração. Então Jesus muda o assunto. Então até o versículo 29 do evangelho de hoje, esse diálogo no caminho. Quem sou eu para os outros? Quem sou eu para vocês? Quando eles definem Jesus de maneira correta, ele pede que não contem para os outros. Por quê? Quem conta a resposta para o outro, ajuda o outro a colar na prova. Eu descobri, Jesus é o Messias, viu? Aí quando Jesus passa, ei Messias, eles estão colando de Pedro. Aí Jesus pede, não conta para ninguém não. Deixa as pessoas ter a experiência. Cada um precisa ter a experiência comigo. Quando a gente celebra a Santa Missa, quando o padre faz uma pregação, estamos todos no mesmo espaço, vocês que nos acompanham, estamos todos juntos. Porém, cada um ouve de acordo com o seu estado de vida. Cada um olha para Cristo de acordo com a sua experiência. Isso é pessoal. Não tem como você ter na cabeça de todos nós a mesma vivência de fé. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem uma experiência. É por isso que Jesus vai dizer para Pedro, não conte para ninguém. Guarde para você. Você teve a sua experiência, Pedro. Vamos deixar as pessoas terem a experiência delas. Aí Jesus muda o discurso. Em seguida, começou a ensiná-los. Vamos lá, são 4 palavras importantes. Dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado, morto e ressuscitar. Foi um balde de água fria. Eles indo com Jesus para Jerusalém, pensando que ele seria um líder político, que ele iria tirar Herodes, correr com Pilatos, e ele seria o rei de Israel. E Jesus me disse, não, vocês estão pensando outra coisa aí. Eu estou indo para sofrer muito, eu vou sofrer bastante. Eu vou ser rejeitado. Eles vão me matar, mas eu ressuscitarei. O que Jesus está passando para os seus discípulos que estão com ele no caminho? Repita comigo, quem fala isso é Santo Agostinho. O caminho da cabeça deverá ser o caminho do corpo. Repitamos, o caminho da cabeça vai ser o caminho do corpo. Quem é a cabeça da igreja? Jesus. Quem é o corpo místico de Cristo? A igreja. Quem é a igreja? Nós. Somos nós. Então aquilo que acontece com a cabeça haverá de acontecer com o corpo. Ou seja, o caminho de Cristo é o nosso caminho. Ele está dizendo, eu vou sofrer, vocês vão sofrer. Eu vou ser rejeitado, vocês serão rejeitados. Eu vou morrer, vocês vão morrer. Só que eu vou ressuscitar e vocês também. E reinaremos por todos os séculos dos séculos. Jesus está mostrando que a resposta que nós damos a Ele na nossa vida influi no nosso caminho concreto. Não basta dizer que eu amo o Senhor, mas negá-lo no trabalho, negá-lo na faculdade,
negá-lo no namoro, negá-lo numa roda de amigos. É ali que o testemunho é necessário, é ali que a definição de Cristo influi na minha vida. Porém, Pedro, ele quer o que todos nós queremos. Eu também quero. A gente tem que ir mudando isso. Pedro não quer que Jesus sofra, e Pedro não quer sofrer. Isso é próprio do ser humano. O ser humano que fala: padre, eu adoro sofrer. Eu peço, oh meu Deus, manda sofrimento. A pessoa tem que fazer um tratamento, ela não está batendo bem. O ser humano, ele não busca o sofrimento. O sofrimento que nos santifica é aquele que não é buscado, mas é aquele que é aceito como caminho de conversão. Como colocar também na cruz de Cristo as minhas dores. Então Pedro tem uma intenção boa. Qual é a intenção boa de Pedro? Ele não quer que quem ele ame sofra. Então ele chama Jesus num canto, repreende-o sem ninguém ver, e vai dizer: olha, Deus, aqui não está escrito, mas os outros evangelhos vai dizer a frase de Pedro: Deus não permita que te aconteça isso. Ou seja, longe de ti uma desgraça dessa. Meus irmãos, aqui é um problema muito sério e que atinge a todos nós, e nós precisamos aprender isso com o tempo, mas querer aprender. Nós precisamos parar com a mania que é diabólica de querer ensinar a Deus. Todos nós fazemos isso, consciente ou inconsciente. Nós queremos ensinar a Deus o que é o melhor para nós. Nós sabemos, Ele não. Então eu quero a graça do meu jeito, na minha hora. Eu como uma receita de bolo, eu passo para Deus certinho o que eu quero. Se não acontece o que eu quero, o que as pessoas dizem? Não adianta rezar não. A gente reza, não aconteceu o que eu pedi, não. Você está igual o Pedro, né, cara? Chamando Jesus à parte e saindo com o cara na cabeça. Não, você não sabe o que você está querendo, Jesus. Eu que sei. Você está falando que vai entrar para Jerusalém? Não. Isso aí está fora. Você deu um fora, Jesus. Eu que sei. Deus não permita que aconteça uma desgraça dessa na tua vida. E a palavra diz que Jesus voltou-se, ou seja, Jesus virou para Pedro. Jesus olha para os discípulos e ele repreende a Pedro, ou seja, falando para Pedro, ele fala para todos: vai para longe de mim, Satanás. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Na tradução ao pé da letra, não seria vai para longe. A tradução exata é vai para trás. Vá para trás de mim, Pedro, porque você não pensa como Deus, você pensa como os homens. O que é vá para trás de mim? Aprenda o caminho. Caminhe comigo. Onde eu colocar o pé, coloque o pé. Onde eu andar, ande comigo. Aprenda que o caminho do cristão é o caminho de Cristo. E não existe Cristo sem cruz. Repita isso. Não existe Cristo sem cruz. Vou repetir de novo. Não existe Cristo sem cruz. Não existe Cristo sem cruz. Se você é cristão, a cruz fará parte. Não tem como. Mas eu não quero sofrer. Você não pensa as coisas de Deus. Você está pensando as coisas dos homens. Foi o que Jesus disse para Pedro. E aqui nós precisamos aprender uma definição que nos tira deste problema criado aqui no Evangelho. Jesus, ele busca o que faz bem. Pedro, ele busca o que é bom. Este é um problema da filosofia também na vida humana. Nós vivemos por aquilo que é bem ou nós buscamos aquilo que é bom? Mas não é a mesma coisa? Nunca foi, nunca será. Só que a cabecinha do povo está um pouco bagunçada. Na cabeça de muitos, o que é bom faz bem, e não é uma verdade. Jesus não busca o que é bom para ele. Jesus busca o bem supremo.
Pedro, corrigindo Jesus, ele não está buscando o que é bem, ou o bem em si. Ele está buscando aquilo que é bom. E nem tudo que é bom faz bem. E nem tudo que faz bem é bom. Uma definição. Claro, esporadicamente é uma bênção. Eu gosto muito. Vamos falar um pouquinho de feijoada. Eu gosto de feijoada. Vai demorar a comer com esse calor danado. É feijoada. Feijoada é bom, padre? Delícia. Arrozinho, soltinho. Feijoada, orelhinha, focinho, etc. Torresminho, tem que ter o cascalho. Couve, laranjinha. Delícia. Maria Rosa. E começa a suar. Você fala, nossa, agora eu vou deitar ali para esperar um infarto. Misericórdia. Achei que o mundo vai acabar. Tudo bem. Isso é uma vez na vida, na morte. Agora começa a comer feijoada todo dia. Todo dia. Primeiro que não há estômago que aguente isso. E segundo que a sua saúde vai explodir. Você comendo isso todo dia. Padre, mas é bom demais. É bom. Mas se você comer todo dia, não faz bem. Ô padre, é bom demais dormir sem despertador. Você vai até que hora, meu chapa? 9, 10, 11. Isso é bom? É bom demais. Então você que trabalha e estuda, começa a dormir todo dia sem despertador. Você vê que bondade que vai ser. Nem tudo aquilo que é bom faz bem. Vamos mudar o exemplo. Remédio que pinga na língua. Não é bom. Mas quando você usa, você está procurando o quê? Não é aquilo que é bom, é aquilo que faz bem. O remédio pode não ser bom, mas ele te fará um bem danado. Jejum, sacrifício, humilhação, uma vida árdua de oração. Pode que no início não é uma coisa boa, vai exigir sacrifício. E sacrifício é difícil. Se fosse fácil, seria sacrifício. É difícil mesmo. Talvez não seja bom, mas para o seu espírito faz um bem danado. O que as pessoas fizeram? As pessoas abandonaram o bem e só buscam o que é bom. Tem gente que já é adulto, mas é um crianção. Qual é a diferença do adulto e da criança? Básica, uma diferença básica. A criança só faz o que ela gosta. Quando ela não gosta, ela chora, tá birra, bate o pé. Criança é assim. É criança, é normal isso aí. O problema é o adulto. Quando o adulto só quer fazer o que ele gosta. Aí, meu filho, é uma pessoa que passa muito perrengue na vida. Porque a nossa vida, e vocês sabem disso, ela não é uma busca incessante daquilo que é bom, mas daquilo que faz bem. E nem sempre o que faz bem será bom, mas nós fazemos. Levantamos no horário, estudamos, não é quem estuda direito não é fácil. Estudar não é matéria fácil. Tanto que não sei se eles fazem isso, né? Mas é verdade, quando eu estudava, eu colocava assim, qual que é a sua profissão? O que a gente respondia? Estudante. Até hoje. O que significa isso? Dá trabalho, né? Dá trabalho. Estudar não é dá trabalho. Então nós precisamos entender que Jesus está mudando o olhar de Pedro. Falou, Pedro, você está procurando aquilo que é bom. Deus está me pedindo aquilo que faz bem. A cruz não é bom. Não é bom deitar na cruz. Não é legal ter o pé e as mãos furadas, o coração rasgado. Mas aqui está o bem supremo. Ele nos salvou pelo sacrifício na cruz. Então nós devemos aprender a pensar como Deus e não como os homens. Padre, como que os homens pensam? Os homens buscam o que é bom. Como que Deus pensa? Deus nos pede o que faz bem. E nem sempre o que faz bem amanhã será bom hoje. Amém? Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Você está vivendo coisas assim. Nem tudo aquilo que não é bom hoje
você sabe que amanhã fará um bem maior. Jesus está falando para Pedro: olha, você está confundindo as coisas, Pedro. Você está buscando o que é bom, você tem que procurar o que faz bem. Aí Jesus vai dizer a famosa e célebre frase: se alguém me quer seguir, se me quer, se não quer, toca o teu caminho, toca a tua vida. Mas se quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, ou já perdeu. Aquele que perder a sua vida por minha causa e do evangelho vai salvá-la. O que Jesus está falando? Uma linguagem mais fácil para nós entendermos. Aquele que só busca o que é bom vai estar com os burros na água. Mas se você buscar o que faz bem, mesmo que não seja bom, você está salvando a tua alma. Meus irmãos, permita-me finalizar a nossa reflexão deste domingo a respeito do renunciar a si mesmo. Eu já vi muita pataquada por aí. Renunciar a si mesmo não é renunciar à sua vida, renunciar à sua história, renunciar quem você é, porque nós somos obras de Deus. Como que Deus vai nos fazer para você não renunciar? Não é isso aqui a palavra. E Raniero Cantalamessa, hoje cardeal da igreja, é que tem uma palavra muito pontual sobre o que é renunciar a si mesmo. Não é renunciar àquilo que Deus fez em você, mas é renunciar àquilo que o nosso livre-arbítrio fez em nós através do pecado, da maldade, do egoísmo. Então não é renunciar a mim, é renunciar àquilo que está em mim, que não sou eu. Há muita coisa na nossa vida que não somos nós. Eu li uma coisa uma vez que me ajudou muito. Quando você estiver com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seu amigo, e a pessoa fica nervosa e ela fala alguma coisa com você mais grosseira, você fala: opa, quem está falando aí, é você ou é a raiva? A pessoa vai dizendo: não era eu não, é a raiva. É dois irmãos no carro brigando, né? O menininho foi e deu um soco na cara da irmã. O pai falou assim: vamos parar o carro aqui e vamos conversar. Ô pai, ele me deu um soco aqui, ó. Vem cá, Juninho, você não ama a sua irmã? Não. É mentira? Você é doido com ela? Ela está me pirraçando. Mas você ama? Não. Então responde para mim. Você estava feliz com ela? Não. Ela estava te pirraçando? Estava. Ela estava? Estava. Você ficou com raiva? Fiquei. O que você fez? Tem um soco dela. Então me responda, Juninho. Quem foi que deu um soco na sua irmã? Foi você ou sua raiva? Ele falou assim: foi minha raiva. Sua raiva passou? Você quer dar outro soco agora? Não. Aí, ó, tá vendo? Então você pode perdoar seu irmão. Ele, não é ele, é a raiva dele. E você, não faça isso mais não, porque isso aqui vai ficar com raiva é o papai, entendeu? Mas o papai ficar com raiva, você sabe como que funciona. Gente, nós precisamos entender que nós estamos num progresso e num caminho diário de renunciar àquilo que não somos nós. Para seguir Cristo, você precisa voltar ao primeiro amor e renunciar àquilo que parece que é você, mas que não é você. Os seus pecados não fazem parte da sua vida. A sua raiva, a sua cólera, a depressão, o seu gênio complicado, isso aí, renuncia a isso. Não é renunciar a você, é renunciar àquilo que você se tornou. Isso é uma história real. No Vaticano, todos já ouviram falar da Capela Sistina. É a capela, foi feita pelo Papa Sisto, né? Onde tem ali a criação do mundo, e tem lá a criação do homem, a mais famosa do mundo. Tem lá toda a história, os profetas, etc. Ninguém sabia, mas quando Michelangelo fez a Capela Sistina, ele colocou todo mundo nu. Deus criou todo mundo nu, não, mas tinha muito nu lá. Fez todo mundo nu.
O Papa olhou, viu uma obra de arte, na época lá, claro, na época eles ficam chocados, porque é uma obra que não existe, e ali está. Os papas posteriores, um papa contratou um pintor muito bom para tampar com folha os nus. E o pintor foi e fez as folhinhas. Tanto é que a gente olhava, não via, parecia que a pintura era daquele jeito. Foi passando séculos. Não tinha energia elétrica, as velas acesas, missas, conclaves, e o teto da capela ficou um pouco escuro. O Papa João Paulo II pede a restauração da Capela Sistina. Não me lembro se foi o chinês ou o japonês, foi um presente. Eles reformaram. Hora que eles estavam com a espátula, tirando, olha para você ver a delicadeza do trabalho, tirando da pintura a camada de fuligem de vela, o escuro. Eles viram que a folha não pertencia à pintura original. E o Papa disse: pode devolver à capela a sua pintura original. Ele viu que alguns lugares tinha coisas que não eram originais, e ele então descascou a capela toda, mantendo a pintura original. Foi uma capela restaurada. E um verbo que o Papa usou, Sistina, foi reencontrada. Ou seja, aquela pintura original que foi escurecida pelas velas e por outros pintores, voltou à beleza na cabeça de Michelangelo. Ou seja, para você entender, a Capela Sistina renunciou àquilo que ela não era, para voltar à sua essência, à sua verdade. Renunciar significa reencontrar. Então, renunciar a si mesmo é reencontrar a sua melhor parte original. As pessoas falam muito de pecado original, mas antes do pecado original existia a graça original. Então, para seguir a Cristo, é preciso se desprender de tudo aquilo que não é você, tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada. É preciso seguir a Cristo livre, consciente, amando o Senhor com aquilo que Ele fez em nós. Então, é voltar à pintura original. É voltar à sua beleza original. Não procurando somente o que é bom, mas fazendo sempre um caminho para o bem, através da palavra e através da catequese litúrgica. Assim Deus ele vai trabalhando em nós, tirando aquilo que não é nosso, renunciando a nós mesmos, assumindo cada um a sua cruz. Todos nós temos uma cruz para carregar. Ninguém consegue carregar a sua cruz. Por mais que a pessoa te ame, ela pode aliviar um pouco com a palavra, com a presença, mas a sua cruz, ela é intransferível. E as cruzes invisíveis são as mais pesadas. São João da Cruz diz que se nós tivéssemos uma visão espiritual, nós veríamos uma sociedade como um cruzeiro, cada pessoa com a sua, invisível, intransferível, pesada, mas que um dia nos trará a salvação. Vale a pena renunciar a nós mesmos, vale a pena tomar a nossa cruz e vale a pena seguir Jesus pelo caminho. Não vamos nos perder com as perdas, pelo contrário, vamos salvar a nossa alma compartilhando com Ele o nosso caminho. E a resposta não está pronta, né? Ela vai sendo construída. Quem sou eu para você? Quem sou eu na sua vida? É andando com Ele pelo caminho que nós vamos conhecendo Jesus, que é o próprio caminho, que é verdade e que é a vida. Vamos fechar os nossos olhos um instante e tomar posse desta palavra tão bonita que o Senhor nos concede nesta manhã.
Sim, Senhor, nós tomamos posse desta palavra e mais uma vez repetimos com o salmista: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Obrigado, Jesus, porque pela Tua palavra deste domingo, nós tomamos consciência de que nós não andamos sozinhos. Tu estás conosco. Tu caminhas ao nosso lado. Tu és o nosso amigo. Tu és o meu amigo. Que eu possa caminhar contigo vida fora, para que eu possa, conhecendo cada vez mais, através da Tua palavra, através da liturgia da igreja, podendo responder não apenas com os lábios, mas com a vida: quem é Jesus para mim? Ajuda-me, Senhor, a lidar com 3 situações que ferem muito o nosso coração: o sofrimento, a rejeição e a morte. Ajuda-nos, Senhor, a passar por esses 3 testes, essas 3 provas de fé, que é lidar com o sofrimento da própria vida, com a rejeição das pessoas, com a auto-rejeição e com a morte. Como nos dói, como nos fere, como nos puxa para baixo todo o sofrimento, toda a rejeição e toda a morte. Dá-nos, Senhor, um horizonte de ressurreição, um horizonte de vida, um horizonte de vitória. Senhor, que nós possamos conservar o nosso rosto impassível como pedra, como disse Isaías no capítulo 50. Ao meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Quem é meu adversário? Aproxime-se. O Senhor é meu auxiliador. Quem é que vai me condenar? Ajuda-me, Senhor, a vencer todo o cansaço, toda a incerteza, toda a desilusão. Arranca do nosso coração, Senhor, tudo aquilo que nos afasta deste caminho, desta intimidade, desta convivência. Que eu possa aprender com Pedro a não querer ensinar a Deus. Pedro queria mostrar para Jesus qual era a vontade dele, e Jesus mostrava para Pedro qual é a vontade do Pai. Eu e você, nós precisamos parar de querer ensinar a Deus. Nós precisamos parar de achar que sabemos mais do que Deus. Precisamos caminhar atrás do Senhor, pensar as coisas de Deus e não as coisas dos homens, buscar aquilo que faz bem e não apenas aquilo que é bom. Nós estamos aqui, Senhor, então nós decidimos de seguir, nós decidimos ser também teus discípulos, então nós queremos renunciar àquilo que em nós não faz parte de nós, não renunciarmos àquilo que somos, mas àquilo que nos tornamos. Renunciar significa reencontrar. Eu quero me reencontrar, Senhor. Eu quero assumir a minha cruz a cada dia, por mais pesada que seja, por mais dolorosa que seja. Fortalece os meus ombros, para que eu possa carregar a minha cruz com elegância. E nas quedas da vida, que eu me levante uma pessoa melhor.
renunciar a mim mesmo, carregar a minha cruz, seguindo Jesus. Obrigado, Senhor, porque essa palavra cai como boa semente na boa terra do nosso coração. Todas as vezes que no coração de cada um de nós abater o sofrimento, a rejeição ou a morte, que nós tenhamos a certeza que aquilo que acontece com a cabeça haverá de acontecer com o corpo. O que aconteceu com Jesus haverá de acontecer com a igreja e com cada um de nós. Como diz Santo Agostinho a respeito do Messias: Victor quia victima, vencedor porque vítima. A vitória de Jesus passa pela cruz e a nossa também. Saiba, meus irmãos, a cruz que cada um de nós carrega será a chave que abriremos a porta do céu. A cruz que nós carregamos nesta vida é sinal de salvação e de vida eterna. Já na terra dos vivos, eu que caminho com Deus, Ele que caminha comigo. Obrigado, Senhor, por toda a consolação que esta palavra traz ao nosso coração. Obrigado, Jesus, por tantas pessoas que participam conosco desta missa e que com esta pregação receberam respostas para questões que estão vivendo atualmente. Obrigado, Espírito Santo, por agir através da tua palavra, através desta pregação, tocando inúmeros corações, voltando-nos para Jesus, para caminharmos com Ele e para mostrarmos quem Ele é para nós, não com palavras, mas com a própria vida. Que no nosso dia a dia possamos demonstrar para Jesus quem é Ele para nós, buscando não aquilo que apenas é bom, mas buscando sempre aquilo que faz bem. Ao Senhor Jesus, honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Neste lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre Rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei,
à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, joelho se dobrará. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós queremos estar contigo neste caminho que é a minha vida, caminho que é a minha conversão, caminho que muitas vezes me levará aonde eu não quero ir. Como tu bem dissestes a Pedro, quando era jovem, caminhavas, andavas por onde querias. Quando ficares velho, te levarão aonde não queres ir. Precisamos assumir o caminho de Jesus. É caminhando que o Senhor nos forma. É caminhando que o Senhor nos fala. É caminhando que o Senhor nos cura. Todos nós conhecemos a cura dos 10 leprosos, onde apenas um voltou. Mas interessante que o texto diz é que eles foram curados enquanto caminhavam. Precisamos caminhar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho que me leva à verdade, esta verdade me dá vida. Quem é Jesus para você? Olhando a sua vida, escolhas, projetos, pessoas, lugares. Quem é Jesus para você? Deixemos Deus ser Deus na nossa vida. Ele sabe mais do que nós. Quantas vezes nós queremos corrigir a Deus como Pedro corrigiu Jesus? Quantas vezes nós não queremos a vontade de Deus, mas a nossa própria vontade?
E Jesus diz a todos nós: você não tem pensado as coisas de Deus, você tem pensado as coisas dos homens. Você não pensa como Deus, você está pensando como as pessoas. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você já tomou a decisão de seguir Jesus? Você já tomou a decisão de estar com Ele, de caminhar com Ele, de pertencer a Ele? Na sua oração particular, vá renunciando na sua vida aquilo que você se tornou, mas que não é vontade de Deus. Olha para dentro de você mesmo e vá pensando quais são as situações na sua vida que dificultam a sua caminhada para Deus. Há certas atitudes que facilitam o nosso caminho para Deus, outras dificultam. E à medida que nós vamos ficando mais lentos no caminho de Deus, nós vamos nos tornando aquilo que não nascemos para ser. Tem uma pequena história que diz que um grupo de peregrinos saíram caminhando rumo ao lugar santo. E só havia uma instrução para eles: não parem nos caminhos. Não pare nos caminhos. E eles começaram a caminhar. Porém, passando perto de uma grande cidade, a rota onde eles estavam estava passando por um pequeno transtorno. Aconteceu um deslizamento de terra. Os tratores já estavam lá tirando pedras, terra. Então aqueles peregrinos tiveram que parar um pouco, porque não tinha como passar. E quando eles pararam, um disse para o outro assim: vamos aproveitar que nós estamos aqui na cidade, vamos ali comprar água, uma água gelada. Vamos comprar água. Eles viram lanchonetes. Vamos fazer um lanche? Vamos, que delícia. Vamos fazer um lanche. Na hora que eles estavam fazendo o lanche, entrou neste local um grupo de artistas, convidando para uma peça teatral à noite na praça. Eles pensaram: como a rodovia, como teve esse deslizamento, vamos na peça, vamos. Lá conheceram pessoas, conseguiram emprego, conseguiram casa e ali ficaram. Acabou a peregrinação. Eles nunca chegaram ao lugar santo. O que essa história está falando para mim e para você? O mundo que nós vivemos, ele tem esta missão de nos distrair, de nos tirar do foco. Você não precisa caminhar, você não precisa buscar lugar santo, é aqui que é bom. Aí a gente começa a trabalhar, começa a estudar, começa a passear, começa a se relacionar e deixa de rezar, deixa de peregrinar, deixa de ir para Deus.
Não que nós não podemos usufruir do que está ao nosso redor, mas nós não podemos esquecer qual é o foco. Jesus caminha com os seus, Ele quer que nós caminhemos com Ele. Por isso que Ele vai dizer: olha, se você não renunciar a si mesmo, você não pode me seguir. Se você não pegar a sua cruz, você não pode me seguir. Você está hipnotizado com as coisas do mundo. Você está gostando mais do mundo do que de Deus. É preciso renunciar a tudo isso. A palavra nos diz que o reino de Deus é como uma pérola preciosa, como um tesouro escondido. Então tem que procurar, né? Tesouro escondido tem que procurar. E quem encontra aquele tesouro, vende tudo que possui para comprar aquela terra. Ou seja, quando nós encontrarmos verdadeiramente Jesus, quando nós experimentarmos o seu amor, tudo será relativo. Tudo perde o valor perante Cristo. Ele é a nossa joia. Ele é o nosso tesouro. É com Ele que queremos estar. E precisamos estar. Clame o Senhor. Peça ajuda a Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem. Vem e toca-nos com as tuas mãos chagadas. Vem e ensina-nos a caminhar. Ensina-nos a buscar aquilo que faz bem e não apenas aquilo que é bom. Ensina-nos, Jesus, a renunciar a nós mesmos, a assumir a cruz e a segui-lo pelo caminho. Jesus, eu confio em vós. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. É o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre rei. Vem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Eu quero presentear a todos que estão conosco com um sermão, um pedacinho dele, de São Cesário de Arles, do século VI. E possamos escutar com o coração aberto. Dispostos a realizar isso na nossa vida. Não é duro o que manda
aquele que ajuda a realizar o que ordena. Que bonito. Não é duro o que manda, aquele que ajuda a realizar o que ordena. Ou seja, quando Jesus nos pede algo, Ele mesmo nos ajuda a realizar este algo. São Cesário nos diz: se alguém me quer seguir, que carregue sua cruz. Parece duro, caríssimos irmãos, e se considera como grave, porque no Evangelho ordenou o Senhor dizendo: se alguém me quer seguir, que se negue a si mesmo. Porém, não é duro que manda, aquele que ajuda a realizar o que ordena. E para onde devemos seguir a Cristo, se não para onde Cristo está? Sabemos de fato que ressuscitou, que subiu ao céu. Para lá devemos segui-lo. Não devemos ceder à desesperança, e não porque o homem seja capaz de algo, mas porque Ele o prometeu. Precisamos confiar menos em nós e mais em Deus. O céu estava muito distante de nós, até que nossa cabeça subiu aos céus. Cristo é a cabeça, a igreja é seu corpo místico. Porém, agora, como vamos desesperar de lá chegar, se somos membros daquela cabeça, se somos membros de Cristo? E por que razão? Porque a terra é campo de medo e dor. Pensa nisso. A terra é um campo de medo e de dor. Sigamos a Cristo, em quem está a suprema felicidade, a suprema paz, a eterna segurança. Peça isso a Jesus neste momento para a sua vida. Eu quero, Senhor, a suprema felicidade, a suprema paz. Esteja com o Senhor. Adore Jesus em espírito e em verdade. Esteja com o Senhor. Nós somos seguidores de Jesus. Somente quem deseja seguir a Cristo prestará atenção ao que diz o apóstolo. Quem diz que permanece com Cristo deve viver como ele viveu.
Queres seguir a Cristo? Seja humilde como Ele foi. Não desprezes a sua humildade e desejas elevar-te sua sublimidade. O caminho se tornou pedregoso ao pecar o homem, porém voltou a ser transitável desde que Cristo, ao ressuscitar, o aplanou. De uma trilha muito estreita, Ele fez um caminho real. Que beleza, meus irmãos. Olha o que nos diz esse santo. O nosso caminho era muito pedregoso, difícil, estreito. Mas que com a ressurreição de Cristo, Ele pegou aquela trilha e Ele fez um caminho real. Toma posse desta palavra. Na sua vida, Deus está fazendo isso. Necessário é negar a si mesmo e carregar a cruz. O que significa carregar a cruz? Suportar qualquer desgosto. Suportar qualquer desgosto. Na família, no trabalho, com os amigos. Será que nós estamos superando e suportando os desgostos da vida? Ou estamos reclamando, nos sentindo fracos, incapazes? O Senhor quem pede, é o Senhor quem ajuda. Se você ainda, se eu ainda, se nós não estamos conseguindo renunciar a nós mesmos, carregar a cruz, nós podemos pedir ajuda a Jesus. São Gregório de Nissa, século IV, ele vai dizer que Jesus, que é Jesus, Ele precisou da ajuda de um sirineu que tirar de nós. Se Jesus precisou ser ajudado, nós também precisamos, e não só das pessoas, mas de uma ajuda do céu, a começar do nosso anjo da guarda. Nós vamos depositar o nosso incenso aos pés de Jesus, simbolizando a nossa total confiança de que aquele que pede nos ajudará a cumprir o que está sendo pedido. Veja o detalhe, colocando o incenso no incensário, que esta fumaça subindo ao céu seja a nossa oração, seja a nossa adoração, seja a nossa confiança em dizer a Jesus: sim, eu quero, Senhor, a cada dia renunciar a mim mesmo, eu quero carregar a minha cruz, eu quero te seguir pelo caminho.
Não será um caminho fácil, mas será um caminho de bênção. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso desejo sincero de renúncia, de tomada da cruz, de pôr-nos a caminho. Mas nós estamos como Paulo. São Paulo vai dizer: eu não consigo fazer o bem que eu quero e eu acabo fazendo o bem que eu não quero. Quem de nós não tem no coração o desejo de fazer as coisas certas, de ser profundamente amigo de Jesus? Mas quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós traímos? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Jesus, a carregar a cruz. Ajuda-nos, Jesus, a buscar aquilo que faz bem e não apenas aquilo que é bom. Esteja comigo, Jesus, como eu quero estar contigo. E que estando sempre contigo, me mantenha impassível perante os aborrecimentos da vida. Porque o meu Deus é meu auxiliador. Obrigado, Jesus. Louvores e glórias a Ti. Você já pode ir preparando aí na sua casa seu copo de água para a bênção, fotos de família, peças de roupa, remédios, exames, carteiras de trabalho, chaves, alianças, todo o material religioso. O Senhor vai nos abençoar. Luz estão e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Escreva isso no teu coração. Deus me quer sorrindo. Renunciando sim, carregando a cruz sim, enfrentando às vezes o sofrimento, a rejeição, a morte, mas Ele está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloque
as suas intenções para esta bênção. Vamos abençoar a água, os objetos que todos colocam neste momento. Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos visitar com a tua misericórdia cada um de nós que participamos desta adoração. Abençoa a nossa casa, nosso trabalho, nosso estudo, que possamos testemunhar sempre tua misericórdia. Abençoa, Senhor, os objetos que as pessoas em casa colocam neste momento para a bênção. Peças de roupa, pessoas doentes, pessoas com cirurgia marcada, pessoas com Covid, internadas. Abençoe fotos de família, chave da casa, do carro, da moto, do caminhão, do ônibus, local de trabalho. Aquilo que essas chaves abrirem, que o pecado não feche. Abençoe alianças, tantos casais em crise, carteiras de trabalho, tantos desempregados, tantas famílias endividadas. Ouve o teu olhar, Senhor, para esta água. Jesus, ao ser batizado nas águas do Jordão, sobre ele veio a plenitude do Espírito Santo, transformando água em vinho em Caná, mostrou o seu poder e a sua presença junto às nossas famílias. Seu coração aberto pela lança fez jorrar sangue e água. Fazer jorrar para nós, Senhor, uma água abençoada, capaz de nos lavar por dentro, principalmente o nosso coração, nos afastando de todo o mal. Que esta água recorde as nossas promessas do batismo, nos torne dignos de seguir Jesus pelo caminho, renunciando a nós mesmos e assumindo a nossa cruz. E pedimos tudo isso ao Pai, pelo mesmo Jesus, nosso Filho e Senhor nosso, na força e na unção do Espírito Santo. Amém. Quem está com a água pode tomar um pouquinho da água benta. Sinta a graça de Deus na tua vida. Que a bênção recaia sobre a sua vida, recaia sobre a sua família. E que nós possamos transformar a nossa lágrima em louvor, a nossa preocupação em confiança. Ele caminha conosco. Ele está com você agora. Ele vai nos abençoar. Com o coração aberto, desejoso desta bênção, coloque para Jesus as suas intenções. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras,
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Meus irmãos, é sempre o momento de louvar a Deus por estarmos na presença de Deus. Tudo é graça, tudo é graça. Eu fiz questão de compartilhar com você esse trechinho desse sermão, porque me tocou muito quando ele diz assim: aquele que me chamou é aquele que me fortalece, aquele que me pede é aquele que oferece. É aquilo que os mineiros bem falam, né? Deus não manda frio além da cobertura. É verdade. O Senhor que nos pede é o Senhor quem oferece, quem permanece, que caminha junto. Deus seja louvado pela sua vida, Deus seja louvado pela sua família. Nós queremos finalizar esta nossa adoração com um aleluia. Sempre bonito e esperado por tantos, porque o aleluia é o contrário daquele que reclama. Quem reclama dificilmente glorifica a Deus, dificilmente canta aleluia. E nós queremos encerrar esta manhã juntos, cantando aleluia ao Senhor. Ele é bom, Ele caminha conosco, Ele haverá de fortalecer-nos. Renunciar a si mesmo, assumir a cruz, seguindo Jesus. Cantemos.